Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Tzav, que significa ordena. Eu gostaria de começar falando uma coisa com os irmãos, porque quando nós tomamos a palavra ordena, ela é uma palavra muito forte. Alguém que está dando uma ordem a outrem. Nós estamos vivendo num mundo do politicamente correto, sim? E, infelizmente, algumas coisas, elas não são consideradas politicamente corretas. Entre elas, não se pode nem dar uma ordem para alguém. Existem ocasiões em que você não pode ordenar. Você pode pedir, às vezes até implorar, mas dar uma ordem não. Isso está muito claro dentro das nossas escolas. No Brasil, uma boa parte das escolas virou um campo de batalha, onde alguns professores têm sido alvos de maus alunos. Como também existe o contrário. Bons alunos que têm um péssimo professor à frente, ensinando coisas que, sinceramente, não se sabe de onde eles tiram tais ensinamentos. Mas, voltando para Tzav, ordena, nós vamos aprender que o Eterno, ele dá ordens aos filhos de Israel. Tem um ditado que cabe bem nessa paraxá. Ele diz o seguinte: quem pode manda, obedece quem tem juízo. É uma coisa assim, né? Ah, mas como assim? Quem tem autoridade, ordena. Porque as coisas só funcionam com ordem. Nada do que nós temos no mundo hoje estabelecido funciona de forma automática, pela vontade das pessoas. É até interessante que quando não há uma sábia direção, inclusive a palavra diz isso, o povo se corrompe. Por que se corrompe? Porque cada um faz aquilo que quer. E aí nós temos um exemplo disso lá no livro de Juízes. E esse livro de Juízes mostra pra gente uma bagunça, porque não havia quem desse ordens e colocasse as coisas no devido lugar. Quando isso não acontece, infelizmente, o caos se instala. Então, a palavra tzav, ela é aqui uma palavra que vai nos ajudar a preservar a ordem dentro da Torá. E ela tem uma coisa interessante, porque essa palavra, da forma como ela está lá na Torá, nessa primeira ocorrência dela, lá em Levítico, ela aparece 12 vezes no Tanakh, que é o Velho Testamento. Da forma como ela está ali, tzav, uma forma pura. Então, as ordens que são dadas aqui, quando nós vamos tomar isso de forma ilustrativa, elas são dadas às 12 tribos de Israel. Isso significa que onde Israel tiver, eles têm ordens que precisam ser cumpridas. Ok? E isso é muito importante ressaltar aqui, porque senão a gente vai achar que cada um faz aquilo que quer. A ordem é dada pelo líder maior, que é o Eterno. Ele fala com o seu servo Moshe e Moshe transmite ao povo de Israel. Essa cadeia de transmissão é uma cadeia muito interessante, porque o Eterno, ele foi o primeiro rabino a ter discípulos. Ou seja,
esse discipulado, ele foi instituído lá na eternidade, quando Adam, na viração do dia, vinha para conversar com Hakadosh Baruch Hu e receber dele ensinamentos, instruções, e ele recebeu uma ordem. Adam, você pode comer de tudo que está aqui, mas está vendo aquela árvore ali? Daquela ali você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Por que a ordem foi dada? A ordem foi dada como uma cerca de proteção. Esta cerca de proteção queria fazer justamente o que a palavra diz: proteger. Evitar um mal maior na vida de quem está recebendo esta palavra. Agora, há uma situação aqui que é muito interessante. Quando Adam recebe esta palavra, ele entende tudo, só não entende o morrerá. Por quê? Adão não sabia o que era morte. No contexto onde ele estava, havia a plenitude de vida, e ele não entendia o que era morte. Certamente, quando ele repassa essa informação para sua esposa, para Rava, a Eva, ocorreu com ela a mesma coisa. Eles podem não ter comentado entre si, mas a ordem havia sido dada: não coma para não morrer. Eles sabiam o que era vida abundante. Eles sabiam o que era ter um contato pleno com o Eterno. Eles sabiam o que era estar num local onde a Shalom é plena. Mas, engraçado, ali também havia justiça plena. Plenitude de amor e plenitude de justiça. Por isso a ordem havia sido dada. Entende? Então, quando essa ordem foi dada e eles não entenderam o que era a morte, quando Rava peca, alguma coisa no seu ser muda. Mas essa mudança vai se caracterizar como plena quando Adam come. E sabe por quê? Como os dois eram uma só carne, quando a ordem foi dada, um deles ouviu, o outro deveria também ser afetado, caso a determinação fosse quebrada. Como Rava quebrou e depois levou Adão a quebrar, quando o homem então come, e a Torá diz assim: os seus olhos se abriram e viram que estavam nus. Olhe só o que acontece quando alguém peca, transgredindo uma ordem. Por isso que a palavra tzav aqui é tão importante, porque é uma ordem que tem uma determinação, ela tem um direcionamento. E este direcionamento está ligado, ele está conectado com uma proteção. Quando o Senhor fala as coisas com o povo de Israel e dá ordens a ele, não é que o Todo-Poderoso quer ser um tirano. E infelizmente, irmãos, algumas pessoas tomam isso e de uma forma maligna, eles querem incriminar ao Eterno, dizendo que o Eterno ele é um tirano, que ele fica dando ordens para você fazer isso, fazer aquilo outro, que nós temos que ser livres. Mas na realidade, essas ordens aqui são para que nós sejamos livres. Essas ordens aqui nos impedirão de cairmos em situações que vão trazer dor, angústia, morte sobre nós. Entende? Então aqui, irmãos, há uma colocação muito interessante da Torá, porque quando eu entendo para que serve uma ordem, e uma ordem é dada para me preservar, eu vou fazer de tudo para obedecer. Por quê?
na obediência à manutenção da vida e da ordem. Agora, a ordem aqui não é no sentido de algo que foi dito, mas a ordem é a completude das coisas, é tudo andar de acordo. Entende isso? Então, isso aqui é muito importante, esse primeiro entendimento que nós estamos tendo sobre Tzav, que são ordens dadas a todo o povo de Israel. E olha só, que interessante isso aqui. Essa paraxá, ela às vezes ela coincide com o Shabbat Hagadol, que é o Shabbat antes de Pesach. Então essas ordens precedem Pesach. Essas orientações elas vêm um pouquinho antes de Pesach. Para quê? Elas vêm como uma preparação para que nós possamos entrar na festa. Nem sempre é assim, mas quando isso acontece, então já nos prepara para a festa. E uma coisa interessante é que a gematria dela, que é 96, ela aponta para o Corban, que é o sacrifício. Porque qual era o papel do Corban? Por que se fazia um sacrifício? Por causa do pecado. Por isso, as Escrituras dizem que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência me exime do sacrifício. Quem obedece não precisa sacrificar. O sacrifício vem pela desobediência. E aí eu tenho que levar um corban. Um corban para o Eterno. Então, quando nós temos essa palavra tzav, ela está ligada a outras palavras com a mesma gematria, que eu queria expor aqui e comentar rapidamente com vocês. A primeira é Dan Yerdi, é o julgamento pessoal. Aí nós vamos para Brit Hadashah, que diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Qual é o significado disso? O que significa julgar a si mesmo? Significa me autoavaliar e perguntar a mim mesmo: as ordens que me foram dadas foram cumpridas? Sim, então eu estou bem. Não, então eu preciso de um conserto pessoal. Entendeu? Então, quando nós falamos sobre o Corban, Tzav, a ordem que leva a essa conexão com o Corban, porque ela vai falar do Corban, e a gente fala para julgamento pessoal, eu olho para mim e digo assim, qual é a atitude que eu tenho que ter em relação ao Eterno e a sua palavra? Eu preciso me consertar, eu preciso pedir perdão ao Eterno, eu preciso pedir perdão a algum irmão, eu preciso ressarcir alguém por algum dano que eu causei. Isso tudo é julgamento pessoal. Tá? E isso deve ser feito diariamente, para nós podermos estar limpos na presença de Yeshua todos os dias. Por que eu tenho que agir assim? Aí vem a outra palavra, cuja gematria é 96, Ani Yehudi, porque sou judeu. Você vai falar assim, Rabino, mas nem todo mundo é judeu. É verdade, nem todo mundo é judeu. Mas quando você se conecta com Yeshua, você passa a fazer parte da casa de Israel. E aí, você obedece às ordens, você julga a si mesmo e você passa a fazer parte do povo de Israel. Eu não estou falando de uma raça, estou falando de um complexo, de um povo que forma um corpo invisível ao redor do mundo. Onde tem um judeu, há uma expectativa de que algo diferenciado aconteça. Por quê? Porque o judeu carrega sobre si Abraham, a bênção do Eterno. Entendeu? Então, quando nós damos esses passos, um após o outro, nós alcançamos esta compreensão e podemos entrar dentro desse universo, um universo de obediência que vai nos levar à bênção, tá? Aí, por eu me considerar judeu, parte do povo de Israel, eu olho para o Eterno como Hu Ha'el Hagadol. O Eterno é o meu grande Deus.
Por quê? Porque ele é chamado de o Deus de Israel. Então, essa minha conexão com obedecer a ordem, julgar a mim mesmo, me considerar parte do povo de Israel e levar a esse entendimento de que o Eterno é o grande Deus para mim, já me colocou num patamar completamente diferente. Isso faz com que o desenvolvimento da minha vida seja completamente diferente. A vida de algumas pessoas, ela é um atropelo. Tem gente que a vida é uma loucura. E por quê? Porque ela dá tiro para todos os lados. Porque não conhece o seu alvo. Quem não estabelece alvo, quem não tem projeto, vai naufragar, irmãos. Infelizmente é assim que funciona. Eu não estou dizendo isso a nível de judaísmo, não estou dizendo isso a nível de Torá, estou dizendo a nível de mundo. Se você vai hoje numa empresa, toda empresa tem um projeto, ela tem um alvo. Se você, por exemplo, vai para uma empresa de tecnologia, eles têm os projetos, porque eles nunca têm um projeto. Eles têm sempre muitos projetos, têm equipes trabalhando nos projetos. Qual é o alvo? Terminar aquele projeto, entregar aquele projeto para que ele possa beneficiar outras vidas e pegar um outro projeto para que ele tenha início com aquela equipe. Quem não tem isso, vive uma vida sem sentido. Por isso que fazer parte do povo de Israel e saber que o Eterno é o nosso grande Deus, nos leva a um outro passo. Qual é? Bechol levavi, com todo o meu coração. Quando eu me posiciono desta forma, como deve ser a minha postura de coração? O Shema diz assim: amarás, pois, o Eterno, teu Criador, de todo o teu coração. Eu vou colocar tudo para fazer aquilo. Voltando à questão secular, né? Existe uma frase que se diz quando você está trabalhando em algum lugar. E às vezes o teu gerente, o teu diretor ou o dono da empresa chega e diz assim: você precisa vestir a camisa da empresa. O que significa isso? Significa que nós temos que trabalhar com todo o nosso coração, colocar todo o nosso empenho para que os objetivos da empresa onde eu estou sejam alcançados. Obedecer às ordens do Senhor significa que eu vou trazer um implemento, uma melhoria para o mundo, vou influenciar outras pessoas e a minha vida vai estar sendo edificada. Entendeu? Então, com que objetivo, de novo, eu vou usar todo o meu coração? Continuando, a próxima palavra, Bemazal Tov, porque haverá bênção para mim, haverá uma boa sorte para mim, haverá sucesso para mim. Entendeu? Então, quando eu ajo em consonância, como se fosse uma engrenagem conectada em que uma garrinha está pegando na outra e está virando e a pecinha está girando, a engrenagem girando e os dentinhos estão se conectando e fazendo outras coisas funcionarem. Para mim isso vai estar sendo excelente. A minha vida vai partir para um patamar mais alto, mas outras pessoas serão abençoadas. E o lindo disso é que nós não vivemos sozinhos no mundo. Tudo que nós fazemos influencia a vida de outras pessoas. Por isso é que é muito legal isso. É muito legal a gente entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo não é só para nós, é para as pessoas. E tudo isso que eu falei para você são termos que descrevem laços, amarras, conexões que nós temos com o Eterno, Yeshua, e com o povo de Israel. E essas conexões me levam a entender hoje o verdadeiro sacrifício. Aquilo que Yeshua fez por mim e por você,
porém ele não me eximiu e não te eximiu da responsabilidade de obedecermos, de andarmos num padrão de santidade. Ele não disse assim, ó, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não, ele não disse isso. Ele nos fez discípulos dele. Se eu sou discípulo de Yeshua, tudo que Yeshua fez eu preciso fazer. Entre as coisas que Yeshua fez, que estão muito claras na Brit Hadashah, estão, primeiro, ele participou de todas as festas. Ele era um homem de oração. Ele guardava Shabat. Ele anunciava e ensinava as multidões. Ele fez para si discípulos. Então, para mim não me estender muito nessa questão, eu quero que você entenda e veja como isso é simples de nós fazermos. Mas requer o quê? Disciplina. Ou seja, se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer todo dia. Há uma determinação dentro do judaísmo sobre os horários para a gente orar. Por quê? Porque tem que ter uma regrinha para mim orar. É porque se não me der disciplina, não me der uma tzav, uma ordem, eu não vou cumprir. Naquele momento que eu ia orar, vai aparecer uma outra coisa para fazer, alguém me liga, eu preciso sair, entendeu? Mas quando eu estou debaixo de uma determinação, eu cumpro para o meu próprio bem. Por isso que as ordens são coisas tão extraordinárias, porque elas me conduzem a um patamar diferenciado, entendeu? Então tudo isso me ajuda a que eu me coloque numa posição diferenciada, tá? Eu só queria te falar uma coisa também, que nessa paraxá, esse verbo, ele é usado no presente e no futuro, ou seja, é para que eu obedeça hoje, então eu recebo uma ordem para hoje, mas uma ordem que ela continua se desdobrando para o futuro, tá? Até quando Mashiach vier. Porque tem uma coisa que eu acho engraçado. Porque existem pessoas que dizem assim, não, quando o Senhor vier, tudo isso vai acabar. Tudo isso o quê? Nós não vamos mais cumprir Torá, nós vamos fazer o que nós quisermos, o mundo vai virar uma bagunça? Não, aí que vai ser mais ordeiro ainda, aí que a coisa vai ser melhor, entendeu? Então, essa coisa de falar assim, quando o Senhor vier, tudo isso acaba. Não vai acabar, ele vai implementar isso, ele vai sistematizar, ele vai colocar isso para nós vamos cumprir isso com prazer. Aliás, hoje nós já temos que fazer isso com prazer, entendeu? A nossa oração tem que ser com prazer, a nossa guarda de Shabbat, discipular as pessoas, ajudar alguém, tudo isso tem que ser feito com prazer. Eu levar meu dízimo e minha oferta tem que ser com prazer. Até Shaul diz que Elohim ama ao que dá com alegria. Nossa, isso é uma coisa séria, dar com alegria. Sabe, e a gente precisa fazer isso. Não dá pra gente simplesmente fechar a cara, trancar a cara e, né? Antigamente as pessoas iam pro altar assim. Hoje tem uma diferença, né? Que hoje você pode fazer isso com Pix. Mesmo com raiva a pessoa pega e dá oferta, ou dá o seu dízimo. E eu pergunto, faz efeito? Quando a gente contraria algo que não está ordenado na palavra? Sabe, é tão engraçado isso, irmãos, que as pessoas eles estão lendo a Bíblia da forma errada. Como se a Bíblia fosse um livreto qualquer. E falando de Rav Shaul, né, que é o Paulo, né, que você conhece como ele apóstolo Paulo,
Ele é muito, eu vou usar uma palavra aqui, ele é muito cirúrgico em tudo aquilo que ele faz. Todas as cartas que ele escreveu, ele mede as palavras e quando ele fala de forma muito clara, muito concisa. Então quem é judeu e lê aquilo que ele está escrevendo, fala assim, nossa, esse rabino era excepcional. Assim como Yeshua. As palavras de Yeshua também são incisivas e cirúrgicas. Então, quando a Torá está falando isso para a gente, ela está sendo cirúrgica. Vou resolver o problema de vocês, mas eu estou dando uma ordem. Quando os Kohanim, os sacerdotes, eles eram instruídos a realizar determinados serviços, o primeiro serviço que ele deveria realizar, sabe qual era? Era remover as cinzas do altar. Tudo que tinha ficado queimando no altar, o sacerdote que entra de manhã, pega uma pá, vai lá e remove. Meu pai, rabino, mas ele é sacerdote. Como que ele vai remover aquilo dali? Ele vai pegar aquela cinza ali? Isso é vergonhoso para um sacerdote. Era isso que a Torá queria ensinar. Humildade. Sabe? Humildade. Sabe por quê, irmãos? Não são todos, mas nós temos uma parcela grande de líderes aí que é brincadeira. Inclusive, como diz o meu rabino, né? Ele é aspirante a querubim, de tão glorioso que ele é. E por que isso? Porque para essa pessoa, o ministério se tornou algo assim, de orgulho. Por isso, irmãos, o serviço, o ministério, ele é chamado de avodá, serviço, ou seja, eu preciso me lembrar que eu estou a serviço do Eterno, em nome de Yeshua, e a serviço da congregação, dos irmãos. Ponto. Tem que haver um reconhecimento? Sim. Mas, por outro lado, a minha postura tem que ser uma postura diferenciada. Entende? Então, tem que se tomar muito cuidado, porque é uma linha muito fina entre todas essas coisas. E o sacerdote, ele era treinado para começar o dia com um caráter de humildade. Por isso, ele iria lá fazer o quê? Limpar as cinzas dos sacrifícios que ficaram. Ali, ele tem em potencial a redenção de muitas vidas cujos animais foram colocados no altar, se queimaram até se transformar em cinza. Você entendeu a profundidade disso? A redenção de vidas estão ali nas suas mãos. Para ele pegar e levar e jogar fora. Porque elas já passaram pelo altar. Quantas vidas passam pelas nossas mãos? Quantas vidas são colocadas diante de nós para que nós possamos fazer Mesirat Nefesh, dedicar a nossa vida a essas pessoas. Lógico que tem gente que vai querer se aproveitar e vai ter gente que ainda vai querer ir além disso e sugar até a última gotinha do nosso sangue. Mas nós, por isso, não podemos deixar de fazer a obra do Senhor. E aqui o sacerdote, quando fazia isso, ele sabia que ele estava fazendo um trabalho glorioso. Uma outra coisa que a Bíblia deixa clara para a gente é que isso não era uma coisa vergonhosa. Isso era uma honraria. Porque ao fazer aquilo, dos céus bênçãos viriam sobre a vida deles. E chegou num ponto que havia uma disputa para ir lá fazer isso. Até que ocorreu um acidente e tiveram que fazer por sorteio. Sabe por quê?
eles começaram a perceber que aquilo era uma bênção para a vida deles. Quem está no ministério tem que se lembrar que nós fomos escolhidos dentre milhões de pessoas para estar à frente de uma congregação, de uma sinagoga ou de uma igreja. Nós não somos pessoas comuns, apesar dos outros quererem que nós sejamos comuns, mas nós não somos. Estar à frente de alguma coisa é uma grande responsabilidade. E o Senhor chama pessoas. E essas pessoas, elas são, dia após dia, treinadas, melhoradas, retificadas, restauradas, para que possam servir aos demais irmãos. Mas, para isso, nós temos que entender que o nosso trabalho começa todo dia com humildade, com aquela questão de servidão. Eu estou aqui para servir o meu irmão. E logo de manhã a gente já vai ter a consciência de que o dia começa com o serviço e ele vai terminar com o serviço. Sempre assim. E quem é aspirante ao ministério precisa também entender isso. Você não vai vir para o mar de rosas. Você não vai para uma yeshivá, para um seminário, seja lá onde você vai estudar. Você não vai fazer isso para que a sua vida seja uma bênção, porque você não deu certo em nada na vida e vai ser rabino, vai ser pastor, vai ser apóstolo, sei lá o que você vai ser. Não é assim que funciona, não. Isso é um chamado dos céus para a nossa vida. Não é para qualquer um. Porque as pessoas que passam por isso e que se mantêm firmes são pessoas de fibra, são pessoas qualificadas pelos céus para alcançarem isso. Uma outra coisa interessante é que essas ofertas, elas eram oferecidas todos os dias, tá? De onde ele tirava cinza. Então, tinha que colocar lenha no altar. Óbvio, lenha. O Talmud, em Tamid 29b, diz assim: todas as árvores são apropriadas para arder no altar, exceto a oliveira e a parreira, pois o azeite e o vinho já se servem sobre o altar. Olha que legal. Qualquer árvore poderia servir de lenha, mas a oliveira e a parreira não podia. O Talmud aqui, ele dá uma razão assim, bem rasa, porque o azeite e o vinho já estavam sobre o altar. Eles fazem parte das oferendas diárias. Eu gostaria de ir um pouco mais a fundo nisso. Não é só por isso. Quem é a oliveira? É a nação de Israel. Como se colocaria a nação de Israel para que ela pudesse queimar? Como? Vai virar combustível para o fogo? Infelizmente, irmãos, isso aconteceu algumas vezes na história. E como o diabo tem conhecimento, não só da escritura como da tradição judaica, o que ele fez? Milhões de judeus, para ser mais exato, 6 milhões morreram no Holocausto. Alguns vítimas do fogo. Na Santa Inquisição, e em Roma, antes disso em Roma e depois na Santa Inquisição, alguns dos nossos irmãos judeus messiânicos morreram queimados. Viraram tochas humanas. Existem relatos de rabinos que morreram abraçados com a Torá, queimando. E por quê? Porque é proibido que isso aconteça. Mas o diabo, querendo contrariar a palavra e um princípio daquilo que está escrito, ainda tenta fazer isso conosco. Ele tenta usar o fogo para poder acabar conosco.
E esse fogo que eu falo agora é um fogo figurativo. É um fogo da Lashon Hará, é um fogo da maledicência, é um fogo que traz problemas sobre a vida dos irmãos. E olha que interessante isso, irmãos. Não dá para a gente ler a Bíblia e não entender essas coisas. Tem muita gente que não gosta do Talmud, mas ele traz esclarecimentos fantásticos sobre as Escrituras. E nesse caso, ele está mostrando para mim e para você que a oliveira não pode ser queimada. Não dá. O Rabino Shaul, em Romanos capítulo 11, diz que Israel é a oliveira verdadeira e que os crentes que ficaram espalhados pelo mundo foram enxertados em Israel. A oliveira brava foi enxertada na oliveira boa. Por isso que não dá para queimar. Entendeu? Porque a nossa vida, ela foi feita para brilhar. Não para se transformar em lenha para uma fogueira. A parreira da uva. A gente pode chamar de videira, a vide. Lá no livro de Yohanan, no livro de João, Yeshua diz assim, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Então, a videira ou a parreira representa o próprio Mashiach. Veja que coisa interessante, ele foi levantado e colocado numa estaca de execução, mas ele não podia ter a sua vida queimada. Yeshua, ele é a própria alegria da humanidade. E o sangue dele traz para nós essa recordação de uma aliança que foi feita, porque um inocente morreu por nós. Por isso ele não podia ir para o fogo, de forma alguma. Isso me conecta também com Yeshua, mostrando o seguinte, que um crente em Yeshua não cabe ir para o fogo. Um justo ele morre de uma forma diferente. Ah, Rabino, mas isso não pode acontecer? Pode, já aconteceu na história. Mas se você pegar, a regra não é essa, são as exceções que acontecem. E nós não temos nem como explicar por que um crente morre carbonizado. Por que um servo do Senhor morre assim, de uma morte às vezes tão violenta? Por que isso acontece, nós não sabemos. O que nós podemos entender é que há uma madeira que é colocada sobre o fogo, para que o altar não perca a sua vida e a sua vitalidade. O altar precisa estar ardendo a cada manhã. E isso também, fazendo agora um paralelo com as nossas vidas precisam ter combustível vindo do Senhor. A cada dia para a gente poder se manter conectado com Ele, para a gente se manter buscando a presença dEle, para que esse fogo nunca se apague, porque ele não pode se apagar. Voltando lá no princípio da Parashat Tzav, ordena. Para que vai receber essa ordenação? Para que todas essas determinações simplesmente se cumpram. Não há motivo para a gente abandonar as coisas do Senhor. Não há motivo para a gente fraquejar aqui nesse mundo. Se é para a gente descansar, que seja na eternidade, mas aqui não. 12 vezes Tzav aparece no Tanakh. É para todos nós essa determinação. Ainda hoje é para nós. Quando Yeshua veio, ele não veio para dizer assim, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem, fiquem tranquilos. Não. Ele veio para dizer o seguinte, eu vim aqui para mostrar para vocês que tudo que a Torá e a Tanakh disse está resumida em mim. Eu estou aqui como uma figura física do cumprimento das Escrituras. Continuem obedecendo. E o próprio Yeshua fez isso acontecer. E quando Yeshua foi confrontado, aqueles que o confrontaram ficaram envergonhados. E até hoje, irmãos, se nós pegarmos qualquer pessoa que tem um conhecimento de Torá, de Brit Hadashah,
e alguém vier para confrontar, tem que estar muito bem preparado. Porque a Brit Hadashah, ela se encaixa na Torá, e tudo que Yeshua falou, fez e viveu está encaixado na Torá. Por isso, nós podemos receber sim ordens dele, nós podemos ordenar aos nossos irmãos e podemos trazer para esse mundo uma nova ordem. Por quê? Porque nós carregamos as boas novas e podemos anunciá-la a todo mundo. E quais são as boas novas? Yeshua é o Mashiach prometido para a casa de Israel e para o mundo. Receba-o e você viverá. Rejeite-o e você morrerá. É o que está escrito na palavra do Eterno. Portanto, que nós possamos, através desta paraxá, entendermos o nosso serviço, a nossa qualificação e o propósito pelo qual nós fomos chamados, para alcançarmos tudo aquilo que está no coração do Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite ele aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.